E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Marcelo e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a integral definida. Temos aqui uma função definida no intervalo de A até B e a gente quer começar a estimar essa área, que está entre o eixo x e a função, abaixo do gráfico da função. Eu vou pegar o intervalo AB e vou fazer algumas partições. Eu vou repartir em subintervalos menores. Então eu coloquei aqui um x1, um x2 e um x3 e por aí vai, até chegar no ponto B. Cada comprimento desse, cada partição, eu vou chamar de xi, que seria o tamanho de cada uma dessas partições. Então, por exemplo, o tamanho do primeiro é x1 menos A, tamanho do segundo é x2 menos x1, por aí vai. De modo literal, eu vou chamar esses intervalos de ΔXi, que é o xi menos 1, menos o xi. Então, ΔXi é o tamanho de cada subintervalo desse. Beleza? Qual que é a ideia? Em cada um desses intervalos, eu vou fazer uma marcação aqui no meio. Eu vou chamar então de C1. Vou pegar o outro, vou chamar de C2 e o outro C3. Então eu estou definindo uma marcação que está dentro do intervalo, que começa em xi menos 1 e vai até o xi. Ou seja, o C1 está no intervalo entre x1 e A, o C2 entre x2 e x1 e assim vai. O que a gente vai fazer agora? Para estimar essa área, eu vou começar a fazer retângulos da seguinte maneira. Eu vou pegar a imagem de C1, C2 e C3 e eu vou traçar um retângulo que inicia no A e vai até o x1. A imagem de x1 aqui nesse caso representa a altura desse retângulo. Uma coisa interessante que acontece aqui é que esse retângulo ele está bem próximo da área desse gráfico, porque aqui ele perde um pouquinho, mas do outro lado há um excesso, então acaba meio que compensando. Não significa que seja igual, mas se aproxima bastante. Então, continuando, eu vou pegar a imagem de C2, que vai ser minha altura do meu retângulo, e vou traçar outro retângulo. E assim também na imagem de C3, e por aí vai até chegar o ponto B. A gente observa que a área desse retângulo não é de fato exatamente a área embaixo do gráfico da função, mas é uma aproximação bastante interessante. Qual que é a ideia então? Se eu diminuo a base desse retângulo, essas ausências e esses excessos vão diminuir. Vão diminuir tanto que eu vou tender efetivamente para a área procurada. Ou seja, eu vou diminuir o meu erro. Assim, o meu erro vai tender a zero. Se ao invés desse retângulo eu fizesse partições bem pequenas de retângulo, eu teria na verdade uma estimativa muito mais aproximada da área real. Então eu vou fazer que essas bases desses retângulos eles tendem a zero. São construídos elementos infinitesimais de áreas, que somado vai gerar o cálculo dessa área e o erro tendendo a zero. Então, qual que é a ideia? Considerando que a área do retângulo é a base vezes a altura, e cada retângulo desse somado, começando em A e indo até o B, nós temos a base de cada um desses retângulos, que é o ΔXi, e nós temos também a altura, que é a imagem de C1, que inclusive seria o f de C1, teríamos também o f de C1, C2 e C3, e assim vai. Para calcular essa área, nós temos o ΔXi, que é a base que vai do ponto até o ponto B, do ponto A até o ponto B, vezes a altura que é o f de Ci. Só que ao invés de 3 ou 10 retângulos, nós vamos ter elementos infinitesimais de áreas. E para achar essa área,
basta somar todos esses elementos infinitesimais de área, e aí então nós temos o somatório que vai de A até B, chamado também soma de Riemann. Pensando na área, eu tenho que fazer isso tender a zero. Então a área vai ser o limite aplicado à soma de Riemann. Esse limite é quando a base vai tender sempre a zero. Então essa área vai ser precisamente o que a gente vai definir como a integral. Uma integral definida no intervalo de A até B de f de x dx. Então essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima.